E aí, pessoal, queria fazer só uma eu estava vendo agora o vídeo da nossa segunda aula e eu gosto sempre de passar o olho e ver alguns problemas, alguns equívocos que eu posso ter cometido. Lá no meio da aula a gente estava falando sobre as tabelas de distribuição de frequências para variáveis quantitativas. Eu dei uma fórmula que era tamanho de classe, que era o maior valor daquela variável, menos o menor valor, dividido pelo número de classes. Eu não salientei também, porque isso é relativamente óbvio, mas vamos deixar destacado, que eu posso trocar de posições o denominador e essa parte passar para o outro lado, e aí para determinar o número de classes, eu posso fazer a mesma coisa, só que dividido pelo tamanho da classe. Então, a gente tem essas duas possibilidades. A gente pode determinar o tamanho da classe e achar o número de classes, ou dizer o número de classes e achar o tamanho. Tá? Então, essa forma de trabalhar na hora de fazer a montagem, daqui a pouco tu faz um intervalo de classe e acha muitas classes. Aí tu, não, vamos botar lá 5, 6 classes. E aí tu aumenta o tamanho da classe. Uma coisa que não é interessante se fazer é fazer classes com tamanhos diferentes no meio da tabela. No exemplo que eu dei na sala de aula ali, na nossa segunda aula, a última classe ficou grande, ou podia a primeira classe ficar maior, tu pegar e diminuir o menor valor da classe, né, e obviamente contar os valores que estão dentro. Mas sempre ou o primeiro ou o último podendo ter um tamanho maior. Mas entre as classes ter tamanhos diferentes não é interessante por questão de interpretação, ok? Então tá. Gente, o que eu quero passar para vocês são como é que eu posso dizer, escrever para vocês aqui as fórmulas, né, os conceitos que vocês já sabem sobre medidas de posição central, tá? Que são cálculos, são fórmulas que se usam para calcular estatísticas e parâmetros, tá? O primeiro que não é novidade, por isso que eu nem queria passar isso em aula para vocês, que é a média ou média aritmética, tá? Média aritmética. Gente, isso aqui vocês já sabem, tá? Mas como é que é a fórmula da média aritmética? A média aritmética, desculpa, antes da fórmula, a notação. Quando a gente fala de estatística de média, a gente coloca a variável, né, x, e coloca uma barra em cima. Quando a gente fala de estatística, ou seja, da média de uma amostra. Quando a gente fala de uma população, a gente usa um μ, tá? E aí um parâmetro. Tá? Então a gente usa o x barra, o y barra, o que tu quiser como o nome da variável, com uma barra em cima como média amostral, média aritmética amostral, e μ como parâmetro de média aritmética. No caso, falar parâmetro populacional é uma redundância, subir para cima, tá? Mas é o parâmetro da média aritmética. Tá? A fórmula é assim, é o somatório, tá? Com i indo de 1 até n, do somatório de todas as realizações xi, dividido por n, ou 1 sobre n somatório de xi. Tanto faz, como esse valor aqui é fixo, pode sair para fora do somatório. Então, esta aqui é a fórmula da média aritmética. Tá? Como tem esse n, pode escrever 1 sobre n somatório de xi indo de 1 até n. Tá? Tanto faz como tanto fez. Tá? Não é novidade para vocês isso, com certeza.